E aí pessoal, tudo bem? Mais uma semaninha, mais um vídeo. Vídeo hoje numa pegada diferente. A gente vai entrar numa conversa de ciência e educação física. Acho que esse papo ele é fundamental para aquelas pessoas que estão já atuando na área, mas também para aquela galera que vai começar. E aí começar com uma base de entendimento do porquê que a gente precisa tanto se aprimorar sempre com os estudos e tentando buscar as novas fontes, as novas informações para a gente poder desenvolver esse tipo de conhecimento de prescrição. Durante um tempo na minha carreira de docente, né, no ensino superior, eu trabalhei com metodologia da pesquisa e aí eu queria trazer um pouco dessa discussão para esses vídeos, para a gente ampliar um pouquinho aí a nossa visão de como atuar na área sob o ponto de vista do balizamento ou do padrão, né, do nível que a gente quer atingir quando a gente pensa na prescrição de exercício. O papo de hoje, conhecimento ou tipos de conhecimento. Né? A gente vai conversar um pouquinho sobre da onde vem a informação que você tem hoje para dizer que você sabe alguma coisa. Qual é a certeza que você de fato tem sobre um conhecimento, isso na sua vida geral, mas especificamente na área da educação física, para que você leve ao outro um trabalho que você vai desenvolver e que você tem certeza que ele vai trazer bons resultados e vai atingir o objetivo que esse sujeito que te contratou tanto precisa. A literatura hoje coloca pra gente, hoje não, já de longa data, coloca que nós temos 4 tipos de conhecimento. Conhecimento popular, também chamado de empírico, conhecimento teológico, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Então pensa, gasta um tempinho aí e foca em alguma coisa que você tem certeza que você sabe. Considere que você não nasceu sabendo, em algum momento da sua vida você aprendeu isso. E profissionalmente falando, você aprendeu isso e agora quer que o outro faça e você tem certeza que isso vai trazer para ele um bom resultado. Então veja, se esse conhecimento que você diz ter, ele vem do conhecimento popular, significa dizer que ele não foi testado, que você tem um relato pessoal, né, de uma experiência, seja com você ou com outro que te contou isso, e a partir daí você diz saber alguma coisa, mas você não tomou o devido cuidado de entender metodologicamente se de fato aquilo faz o que ele promete fazer. Então o conhecimento popular é esse, é um conhecimento que ele é assistemático, né? Ele não tem nenhum tipo de sistematização para provar aquilo que ele diz provar. Ele foi importante em algum momento da sociedade, mas não é ele que faz com que a gente evolua, porque ele fica sempre patinando sem a devida análise metodológica, no sentido de passar para a geração uma informação que não evolui sob o ponto de vista de ser aprimorada ou descartada, caso ele não prove aquilo que ele diz fazer. Em algum momento na sociedade, passou-se a pensar mais racionalmente sobre uma questão. E aí nós temos o chamado conhecimento filosófico. Né? O conhecimento filosófico ele rompe com essa coisa do simplesmente eu acredito porque aconteceu com alguém ou um único relato de experiência, porque ele começa a botar uma lógica racional sob o ponto de vista de algum problema e tenta resolver esse problema a partir de uma análise um pouco mais detalhada, ainda que ele também não seja sistemático, ou seja, ele não consegue provar através de um método que aquilo de fato é do jeito que ele se propõe a ser. Então, ele é melhor sob o ponto de vista de você tentar evoluir no nível de conhecimento para que isso se aprimore. Por outro lado, ele ainda deixa a desejar sob o ponto de vista de não ter uma metodologia que faça com que ele seja provado, replicado, retestado e novamente ele venha comprovar isso em outras análises. O terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento teológico, ele tem muito a ver com o transcendente, ele tem a ver com a fé. É o acreditar pelo acreditar. Ou seja, você também não tem um método que prove, você não tem nenhuma comprovação que aquilo funciona, mas simplesmente você acredita. Né? Então a ideia não é obviamente abalar a fé, né? É óbvio que esse conhecimento ele foi importante em algum momento, talvez seja até hoje para algumas pessoas em alguns casos, mas para a gente que trabalha especificamente passando para o outro
a ideia de que ele vai conseguir um resultado a partir daquilo que ele fará, né, uma série lá de exercícios que você vai prescrever, simplesmente passar para o outro algo que você acredita, que você não tem certeza, mas que você simplesmente tem a fé que vai dar certo, não é a ideia. Isso não deveria estar presente na sua atuação profissional. Isso tudo para dizer que o quarto tipo de conhecimento, o conhecimento científico, esse sim, para aquelas pessoas que passaram por um banco, por uma universidade e hoje atuam profissionalmente a partir da conquista do seu diploma, você está dizendo para a sociedade que você tem a certeza, pelo menos até que lhe provem o contrário, que aquilo que você pede para que a pessoa faça, de fato, vem trazer algum tipo de resultado. Isso porque você vai passar para essa pessoa aquilo que você aprendeu sob o ponto de vista da dinâmica de ter assistido às aulas, ter debatido com seus colegas e seus professores. Você obteve isso também a partir da leitura de artigos e livros que mostram dados de experimentação daquilo que foi proposto e os resultados positivos que aquilo trouxe. Obviamente o que não traz você não passará, e aí você tranquiliza esse sujeito na medida que ele tem certeza que o que você está passando para ele foi devidamente testado e comprovado como algo eficaz. Se ele terá ou não um resultado, né, e nós vamos considerar que esse resultado depende de uma série de fatores, incluindo coisas que dependem do sujeito, né? Obviamente não é apenas a sua ação que vai fazer com que dê certo. Se fosse assim seria muito mais fácil, obviamente. Mas de qualquer forma é fundamental que você só prescreva aquilo que você tem minimamente a segurança, a eficácia e de preferência que seja motivante para o sujeito. Isso tudo oriundo, como eu já falei, do teu conhecimento oriundo das pesquisas que já foram mostradas, ou seja, tem ciência por trás daquilo que você propõe para um sujeito. Então, faz as suas pesquisas, volta aí num determinado conteúdo de metodologia, caso você já tenha passado pela faculdade. Se você ainda vai passar, foca muito nesse tipo de disciplina, que ela é muito bacana, pode te ajudar bastante a entender o mundo de forma geral, mas especificamente a tua parte de trabalho. Recapitulando, conhecimento popular, aquele da experiência pessoal que alguém ou você teve, sem nenhum método, sem nenhuma comprovação científica de que ele acontece. Conhecimento teológico, aquele que parte de uma lógica racional, também sem nenhuma comprovação, mas pelo menos você tentou estabelecer um critério racional para entender aquilo que você diz que entende. Conhecimento teológico, que vem da fé, é acreditar por acreditar, mesmo que isso não seja comprovado. E o conhecimento científico, esse sim, importantíssimo para a gente que atua na área de modo profissional. Valeu? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente volta a falar. Se gostou, dá aquela força, ó, joinha, mete um like ali pra gente, se inscreve no canal que a gente tem outros vídeos aí numa ordem mais bacaninha, não aleatória como o YouTube coloca para vocês, mas que pode trazer aí algum tipo de conhecimento sob o ponto de vista científico para sua formação. Valeu, até a próxima, um abração.